Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, a explicação teórica dessa quarta semana do nosso PET volume 2. Bom, antes de começar a aula, eu gostaria de pedir para inscrever no canal. Muitos de vocês vêm aqui com frequência assistir às aulas e ainda não são inscritos no canal. Apesar do nosso forte crescimento, ainda é possível crescer ainda mais com a sua colaboração. Bom, o tema da nossa semana são os ângulos. Caro estudante, nessa semana você vai compreender o significado de ângulo, efetuar transformações de unidades medidas de ângulos, identificar ângulos adjacentes, complementares e suplementares, identificar ângulos opostos pelo vértice e compreender suas propriedades e relacionar ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Bom, aqui a gente tem a representação de um ângulo, né, aqui em vermelho, e aí a gente, de forma intuitiva, o que a gente vai pensar? Parece que é alguma coisa relacionada aí entre dois segmentos de reta, duas retas, né? Veja que a gente tem essa reta A e essa reta C, vamos dizer assim, e parece que o ângulo é alguma coisa aí entre eles, né? E aí a definição vem logo abaixo, dizendo o seguinte: duas semirretas da mesma origem, então aqui ó, da mesma origem, contidas em um mesmo plano, dividem-no em duas regiões chamadas de ângulo. Vamos tomar como referência a região interna, porque além desse ângulo em vermelho aqui, existe um segundo ângulo aqui, né? Que seria esse ângulo externo, e o ângulo interno seria esse em vermelho. Observe a imagem ao lado. O ponto O é o vértice do ângulo. As semirretas OA e OC são os lados do ângulo, né? Na verdade, estão dizendo ainda na nossa imagem lá de cima e não da do lado. Denotamos o ângulo da figura como AOC. Então, A, do ponto A ali, né? O O, que é a origem, e aí o acento circunflexo, que é justamente para dizer que o ângulo está sendo ali. E, por fim, o nosso terceiro ponto C. Então, essa é a nossa maneira de escrever o ângulo com referência dos pontos, né? Medida de ângulo e transformações de unidades. Para medir um ângulo, consideramos a abertura entre seus lados. A unidade mais usada para medição é o grau. O objeto mais comum para medir os ângulos é o transferidor, que já vem graduado de 1 em 1 grau. Os submúltiplos do grau são 1 minuto e o segundo. 1 grau corresponde a 60 minutos, 1 minuto corresponde a 60 segundos, né? Então, aqui está a nossa imagem do transferidor. Geralmente, nas nossas aulas presenciais, estudando os ângulos, a gente usa muito isso, né? E vamos lá, então. Operações com medidas de ângulos. Primeiro, adição e subtração. Para efetuar corretamente a soma ou subtração, devemos adicionar ou subtrair os números que ocupam casas da mesma unidade, ou seja, graus com graus, minutos com minutos e segundos com segundos. Depois disso, se necessário, realize mudanças de unidade. Então, olha aí, a soma é 17 mais 40, 57 segundos. Esses dois tracinhos aqui são segundos. 25 mais 15, 40. E aí um tracinho representa os minutos. E, por fim, 8 mais 9, 17 graus. Observe aqui que na subtração, na letra B, nós temos 12 menos 14. Não é possível fazer 12 por 14, né? Aí a gente não vai bem pegar emprestado. Mas a gente vai transformar 1 minuto em 60 segundos. Então, a gente tira 1 minuto aqui, deixando 29, e acrescenta 60 segundos do lado dos segundos aqui, né? Que é o primeiro lado. Então, 12 mais 60, 72. Obviamente, o normal é que passou de 60 segundos, né? Então, se a gente tem 65 segundos, a gente volta isso aqui para 5 segundos e adiciona mais 1 minuto. Mas aqui, para a gente conseguir fazer a operação, a gente converteu, né, esse 1 minuto em segundos para poder fazer a operação. Aí faz lá, 72 menos 14, 58, 29 menos 12, 17 e 6 menos 4, 2. Bom, 2. Na multiplicação, para multiplicar um número natural pela medida de um ângulo, devemos multiplicar esse número pelos segundos, pelos minutos, pelos graus. Então, é mais respeitar essa ordem, né? Multiplicar primeiro os segundos, depois os minutos e, por fim, pelo grau. A divisão de um ângulo por um número natural, devemos dividir inicialmente os graus, depois os minutos e, por fim, os segundos. Então, aqui já é o contrário, né? Começa pelo grau, depois os minutos e, por último, os segundos. Temos aí alguns exemplos, né? Aliás, um exemplo só, o passo a passo, depois vocês acompanham aí com calma. Bom, ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Observe a imagem a seguir. Ângulos consecutivos, dois ângulos que possuem um lado comum e o vértice em comum. Exemplo, o nosso ângulo AOB. Então, o nosso ângulo AOB é esse aqui em vermelho. Observe aqui, ó, AOB, é esse ângulo em vermelho, né? O riscado não ficou muito bom, não. E o ângulo AOC, que vai ser esse aqui em azul, né? AOC. AOC, BOC. Então, esses são os nossos ângulos consecutivos. Aliás, os ângulos consecutivos
são AOB e AOC, né, de uma forma junta ali, que vai formar esses dois aqui. Já os ângulos adjacentes são dois ângulos consecutivos que não possuem pontos da região interna em comum, ou seja, AOB e BOC. Tá, então qual que é a principal diferença, pessoal? Nos ângulos consecutivos, nós tivemos aqui, ó, o ângulo AOB e o ângulo AOC, que é esse primeiro exemplo aqui de cima, ó. Repare que tem o ângulo AOB, que seria esse pedacinho aqui, e depois o AOC, né, do A até aqui. Então, a gente completa aqui e forma esses ângulos consecutivos, né, que fica até parecendo ser um ângulo só, sendo de A a C. Já os ângulos adjacentes são esses aqui que não tem o ponto em comum. Então, tem o AOC, AOB e BOC. Então, o ponto A ligando ao C não tem. Por isso que não é a ligação entre esses ângulos em vermelho e em verde. Bom, ângulos complementares e suplementares. Isso aqui é algo bem importante e que muitas pessoas costumam confundir um pouco, né? Então, olha só. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90. Já os suplementares, quando a soma de suas medidas é igual a 180. Então, pensa, primeiro você sempre vai completar. A ideia é completar primeiro. Se não é completar, se completar não é suficiente, então você precisa suplementar. Então, quem sabe assim, né, com esse raciocínio de primeiro complementar, depois suplementar, você lembra que complementar é com 90 e suplementar é com 180. Muita gente confunde, acha que suplementar é 90, complementar é com 180, né? Então, hora de prova, hora de fazer os exercícios, muita gente confunde isso daí. Bom, os ângulos opostos pelo vértice é quando um ângulo, né, se os lados de um ângulo são semirretos opostos ao lado do outro ângulo, dizemos que eles são opostos pelos vértices. Dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas iguais, ou seja, são congruentes. Então, observe, né, a gente tem a origem aqui, o ângulo em azul aqui é oposto ao outro ângulo. O ângulo em vermelho do lado de cá é oposto ao outro ângulo e eles têm a mesma medida, né? Esse ângulo aqui da direita tem o mesmo da esquerda, mesma medida. O ângulo de cima lá tem a mesma medida do ângulo de baixo. Bom, para fechar aqui, ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. E aí a gente vai ter justamente os ângulos opostos, né? Observe a posição e classificação correspondente. Ângulos correspondentes são congruentes. A e E, B e E, A sim. Na verdade, tem essa relação do A e D, por exemplo, que são congruentes por serem opostos ao vértice, né? Mas a gente pode observar que o A e o E são o mesmo ângulo, assim como G e C também são iguais, D e H, B e F. Então, tipo assim, a gente está reproduzindo esses mesmos ângulos aqui em cima, né? Então, tem essa relação aí de ser igual. E como A é igual a D, olha só, A é igual a D. E como A também é igual a E, logo D também vai ser igual a E, né? D aqui vai ser igual a E de baixo. Então, pessoal, basicamente era essa a explicação dessa semana. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer ainda mais. E a gente se encontra no próximo vídeo com a resolução comentada dos exercícios dessa semana.